Olá, caros alunos, seja bem-vindo. Eu sou o professor Hélio Gomes. Vamos iniciar a terceira videoaula na disciplina de Planejamento e Gestão Estratégica. Solicito a vocês que durante as aulas tenham papel e caneta em mãos para quando surgir uma dúvida vocês anotarem e depois postarem para tirar dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam o livro da disciplina. Nas aulas anteriores, conhecemos o que é planejamento, os tipos de planejamento, as diferenças e aplicabilidade do planejamento estratégico e da gestão estratégica, o enfoque estratégico das organizações, as forças de Porter. Neste contexto, vamos prosseguir com a aprendizagem. Caso necessário, consulte o livro da disciplina. Um bom diagnóstico, abrangente, detalhado e sincero, é o ponto de partida de um bom processo de planejamento e gestão estratégica. Uma falha grave no diagnóstico da empresa pode levá-la ao equívoco clássico de resolver certo o problema estratégico errado. Na visão de Oliveira, o diagnóstico da situação estratégica compreende o levantamento, a auditoria, a análise e a verificação das realidades internas e externas da organização. Dessa forma, determina-se como a organização está, com base na identificação da visão e missão, da análise externa do ambiente direto e indireto, da análise interna e da análise dos concorrentes. Para tal, a empresa precisa avaliar como está a competitividade da organização, como está o portfólio de serviço e ou produtos, como está o grau de vulnerabilidade em relação às ameaças e a flexibilidade em relação às mudanças, como está a capacitação para construir as transformações necessárias, como estão os recursos estratégicos, estão asseguradas em relação ao tempo, em quantidade e qualidade necessárias, como estão os processos de desenvolvimento e de inovação, como está a estrutura de poder e de liderança, a sucessão está sendo tratada e encaminhada, como estão sendo tratados os temas societários e o controle do capital da sociedade, como estão sendo acompanhados e tratados temas e problemas estratégicos e operacionais da organização. Existe algum processo formal para projetar e construir o futuro da organização? Está implantado e é efetivo? Respondidos e avaliados os questionamentos propostos, se torna possível um alinhamento com os objetivos propostos pela empresa. Ainda para Oliveira, para a realização do diagnóstico da prontidão estratégica, é necessário avaliar alguns questionamentos, tais como: a direção da empresa dedica-se ao futuro do ambiente e da organização? Os dirigentes têm boa sensibilidade e percepção de oportunidade e risco? A alta administração está atenta e ocupa-se em sanar eventuais lacunas estratégicas que possam existir? A direção da empresa dedica atenção às grandes mudanças estratégicas que podem afetar positiva ou negativamente os negócios ou atividades da organização? Dentre esses questionamentos, é necessário verificar obstáculos e providenciar o bloqueio dos mesmos. No diagnóstico da estratégia competitiva, é necessário verificar mudanças drásticas no ambiente competitivo. Há novos concorrentes, a empresa tem realizado capacitação para enfrentar a competitividade, a direção da organização já tem preparado e implantado um plano contingente para contornar alguma desvantagem? Para o diagnóstico da estratégia do portfólio, Oliveira destaca que, antes de estruturarmos e buscarmos descobrir as respostas para as indagações propostas pelo diagnóstico,
devemos saber que portfólio é uma coleção de todo o trabalho em andamento na organização, relacionado com o alcance dos objetivos do negócio. Agora podemos descrever as possíveis indagações para o diagnóstico proposto dentre as diversas possibilidades. Então vamos lá. As perspectivas de crescimento e de volume nos mercados atuais são satisfatórias? As perspectivas de obtenção de resultados em longo prazo são boas? Existem muitas novas oportunidades demandando escolhas difíceis para investimento em novas atividades? Existem investimentos agressivos em novos negócios com indicações de que eles nunca venham a dar um retorno compensador? E a direção da organização já tornou as providências para interromper ou reorientar esses investimentos? Ainda segundo Oliveira, destaca que na etapa de diagnóstico da capacidade estratégica se faz necessário o conhecimento acerca do andamento da empresa no que diz respeito às suas ações estratégicas. Nesse sentido, fazemos os questionamentos a seguir elencados. Há dificuldades em se cumprirem as novas estratégias estabelecidas? Onde estão os gargalos de capacitação para as operações atuais e para a implantação das novas estratégias? Há deficiências ou inadequações na competência do corpo dirigente? Em caso afirmativo, existem programas em andamento para capacitar a alta direção? E no corpo gerencial? E no corpo profissional? Em caso afirmativo, em algum deles, existem programas para capacitação de pessoal técnico, gerencial ou administrativo? Existe um processo eficaz de desenvolvimento de fornecedores? Existe um processo eficaz de desenvolvimento de produtos? Os sistemas de comunicação e de informações atendem às necessidades atuais e futuras da organização? No que diz respeito a este diagnóstico da flexibilidade e da vulnerabilidade, Oliveira ressalta que quando falamos de flexibilidade e vulnerabilidade, estamos relacionando a importância da empresa em observar que os cenários de mercado se alteram rápida e constantemente, fazendo com que os gestores necessitem de respostas para as questões que surgem, tais como: está tudo mudando muito rápido para direções incertas? A direção da organização está agindo para contornar essas situações e dar um direcionamento para elas? Há novas leis e regulamentações em desregulamentações no setor em que a organização atua? A organização já está preparada para enfrentar essas novas situações? Existem riscos e turbulências potenciais no ambiente externo? A direção da organização possui meios para rapidamente reconfigurar-se a fim de operar nessas novas condições? Existe um plano contingente pré-aprovado para as principais eventualidades? Há grandes oportunidades no horizonte, cujo aproveitamento esteja dependendo de decisões e providências urgentes a serem tomadas? A direção está atenta e já deu os passos necessários? Os colaboradores têm um perfil polivalente que permita rápida mudança de produtos, serviços, mercados ou público-alvo, sem necessidade de grandes e demoradas contratações ou programas de capacitações custosos e demorados? A organização está estruturada predominantemente para atuar por projetos e processos em vez do tradicional organograma funcional? Em caso negativo, o que está sendo feito para alterar esta forma de trabalho? Apresentamos a última dimensão do diagnóstico estratégico na visão de Oliveira, lembrando que todos os questionamentos em cada uma das dimensões apresentadas servem de apoio ao processo de tomada de decisão. Diante disso, nesta etapa, questionamos quais são as principais macromudanças, tendências ou descontinuidades estratégicas que podem provocar impactos direta ou indiretamente nos negócios da empresa.
e dos clientes, e de seus fornecedores, e dos seus complementadores ou parceiros, e de seus concorrentes, e de seus stakeholders. Esses eventos geram mais impactos positivos ou mais impactos negativos para a empresa. Existe um processo sistemático com responsabilidades definidas internamente para avaliar os eventos futuros, mesmo que pouco prováveis, que podem afetar a empresa? Existe um processo sistemático para avaliar a gravidade, a urgência e a tendência desses eventos? Por meio da compreensão das 7 dimensões do diagnóstico estratégico, você pode elaborar um plano de ação que direcione e alinhe os objetivos da empresa. Agora, no próximo conteúdo, apresentaremos a estrutura da construção de cenários baseados na análise de SWOT. Tanto o planejamento estratégico quanto a administração estratégica consideram importante a adequação da empresa aos seus ambientes externos. Aqui consideramos o ambiente operacional ou setor de atividades, que mostra variáveis de interação, e o macroambiente apresentando variáveis de impacto. A análise SWOT é uma das ferramentas de gestão para suporte ao planejamento estratégico. O termo SWOT, conforme slide, é um acrônimo das palavras forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela é dividida em 2 partes: o ambiente externo, a organização, oportunidades e ameaças, e o ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos. O ambiente externo está totalmente fora do controle da organização. Age de maneira homogênea sobre todas as organizações que atuam no mesmo mercado e na mesma área. E desta forma, representa oportunidades ou ameaças iguais para todas, cuja probabilidade de impacto deve ser tratada por cada empresa separadamente. Por outro lado, o ambiente interno é aquele que pode ser controlado pela empresa e, portanto, é diretamente sensível às estratégias formuladas pela organização. O propósito mais amplo da análise SWOT, conforme slide 2, é efetuar uma verificação dos ambientes interno, forças e fraquezas, e externo, oportunidades e ameaças. Podemos entender que o objetivo da análise SWOT é possibilitar que as empresas tendem a se situar na busca de vantagens de determinadas oportunidades ambientais e busquem evitar ou reduzir as possíveis ameaças ambientais. Análise do ambiente externo e externo. O papel dos gestores deve ser o de conhecer as partes do ambiente que precisam monitorar para atingir suas metas. Por exemplo, a empresa de iluminação de estúdios de televisão precisa observar a taxa de crescimento dos estúdios, sua situação financeira, os concorrentes atuais e os que surgirem, novos desenvolvimentos tecnológicos, a legislação que pode afetar o design ou o marketing e os canais de distribuição para a venda de equipamentos de iluminação. Em geral, a empresa precisa monitorar as forças macroambientais, demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, sociais e culturais. E os atores microambientais importantes, consumidores, concorrentes, canais de distribuição e, é claro, os fornecedores, que afetam sua habilidade de obter lucro. A empresa deve estar preparada para rastrear tendências e desenvolvimentos importantes para cada tendência ou desenvolvimento. A administração precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas. Observamos o slide 3, que a análise do SWOT consiste em uma avaliação do ambiente interno da organização, missão, objetivos, estratégias, recursos, tendências, etc., com o propósito de identificar forças e fraquezas específicas e de seu ambiente externo, demográfico, econômico, tecnológico, social, cultural, legal,
forças políticas e naturais, no sentido de identificar oportunidades e ameaças específicas. A análise do ambiente interno, forças e fraquezas. A administração ou uma consultoria externa avalia as competências de marketing, finanças, de produção e organizacional e classifica cada fator em termos de força, importante, sem importância e neutro, e de fraqueza, importância ou sem importâncias. Pontos fortes são características positivas de destaque na instituição, que a favorecem no cumprimento do seu propósito. Depois de identificados os pontos fortes e pontos fracos e analisadas as oportunidades e ameaças, pode-se obter a matriz SWOT. A matriz SWOT traça uma análise da situação atual do negócio e deve ser refeita regularmente, dependendo da velocidade com que seu ambiente, seu setor, sua própria empresa mudam. A seguir encontram-se os passos que devem ser seguidos para obter-se a matriz SWOT. Número 1. Divida todos os pontos fortes identificados em dois grupos, os que estão e os que não estão associados a oportunidades potenciais ou ameaças latentes em seu setor. Número 2. Divida todos os pontos fracos da mesma forma, um grupo associado a oportunidades e outro a ameaças. Número 3. Construa uma matriz com 4 quadrantes. Inclua os pontos fortes e fracos de sua empresa, juntamente com as oportunidades e ameaças do setor em cada uma das 4 caixas. A análise SWOT fornece uma orientação estratégica útil. Grande parte dela é bom senso. Primeiro, corrija o que está errado. Em seguida, aproveite ao máximo as oportunidades que você identificou no mercado. Só depois pode-se dar ao luxo de prestar atenção a outros problemas e áreas. Certifique-se de abordar cada uma das seguintes etapas em sua análise. Número 1. Elimine possíveis pontos fracos da empresa identificados em áreas nas quais você enfrenta ameaças graves de seus concorrentes e tendências desfavoráveis em um ambiente de negócios dinâmico. Capitalize as oportunidades descobertas nas áreas em que sua empresa tem pontos fortes significativos. Corrija possíveis pontos fracos identificados em áreas que contêm oportunidades potenciais. Monitore as áreas nas quais você identificou pontos fortes para não ser surpreendido no futuro por possíveis riscos latentes. Devemos então observar com atenção as oportunidades, pois são elas que podem levar as empresas a obterem possíveis resultados positivos. As ameaças podem trazer fatores negativos, que também podem interferir nos resultados e no posicionamento da organização. Forças são aspectos que correspondem às vantagens internas da organização em relação aos concorrentes. Já as fraquezas são os aspectos que correspondem às desvantagens internas da organização em relação aos concorrentes. Verifique o quadro 9.3, página 68 do livro-texto. Apresenta uma estrutura para análise de SWOT. A mudança é a única constante em qualquer negócio, setor ou mercado. Mudança constante significa que a análise SWOT não pode ser feita uma única vez. É preciso rever a matriz regularmente à medida que seus concorrentes crescem e o ambiente à sua volta muda. A análise SWOT é uma ferramenta extremamente útil e deve ser utilizada continuamente, com o objetivo de clarear o caminho a ser seguido e o que deve ser feito. A estratégia SWOT resume-se em eliminar os pontos fracos em áreas nas quais existem riscos e fortalecer os pontos fortes em áreas em que se identificam oportunidades. Chiavenato reforça a questão da manutenção da satisfação dos clientes como a base da sobrevivência do negócio empresarial. Agora, vamos abordar os aspectos que envolvem a matriz BCG.
como sua definição e análise gráfica. A matriz BCG tem por objetivo analisar o posicionamento de cada unidade de negócio de uma empresa. A matriz BCG é uma análise gráfica desenvolvida por Bruce Henderson para a empresa de consultoria empresarial americana Boston Consulting Group, em 1970. Seu objetivo é suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseado no conceito de ciclo de vida do produto. Ela é utilizada de gestão para alocar recursos em atividades de gestão de marca e produtos, marketing, planejamento estratégico e análise de portfólio, trabalho que estão em andamento na empresa. Podemos determinar a matriz BCG baseando-se na taxa de crescimento de seu mercado e em sua participação no referido mercado, conforme slide 4. Taxa de crescimento de seu mercado e sua participação nesse mercado. A matriz tem duas dimensões, crescimento do mercado e participação de mercado, que é a participação da empresa em relação à participação de seu maior concorrente. Quanto maior a participação de mercado de um produto ou quanto mais rápido o mercado de um produto cresce, melhor para a empresa. Os produtos devem ser posicionados na matriz e classificados de acordo com o quadrante, destacados por costas, a seguir. Em questionamento, também conhecido como ponto de interrogação ou criança problemática. Tem a pior característica quanto ao fluxo de caixa, pois exige altos investimentos, apresenta baixo retorno sobre ativos e tem baixa participação de mercado. Se nada é feito para mudar a participação de mercado, pode absorver um grande investimento e depois de tornar um abacaxi. Por outro lado, por estar em um mercado de alto crescimento, pode se tornar um produto, uma estrela. Estrela exige grandes investimentos e é líder no mercado, gerando receitas. Fica frequentemente em equilíbrio quanto ao fluxo de caixa. Entretanto, a participação de mercado deve ser mantida, pois pode se transformar em uma vaca leiteira se não houver perda de mercado. Já a vaca leiteira, os lucros e a geração de caixa são altos. Como o crescimento do mercado é baixo, não são necessários grandes investimentos. Pode ser a base de uma empresa. O abacaxi, também chamado como cão vira-lata ou animal de estimação, expressões que não traduzem bem o conceito em português, os abacaxis devem ser evitados e minimizados em uma empresa. Cuidado com os caros planos de recuperação. Invista, se for possível, na recuperação, se não desista do produto. No slide 5, você pode visualizar a classificação de acordo com cada quadrante. Crescimento de mercado, na vaca leiteira é pequeno, no abacaxi em baixa. No questionamento, rápida expansão. Já na estrela, também rápida expansão. Na participação de mercado, a vaca leiteira é elevada. No abacaxi, em queda. Já o questionamento, também em queda, e a estrela em alta. Nas características do produto, a vaca leiteira é rentável. O abacaxi consome recursos. No questionamento, demanda investimentos no produto e na estrela exige investimento. Nos objetivos estratégicos, a vaca leiteira é colher recursos. No abacaxi, retirar ou sobreviver e no questionamento, desenvolver ou retirar. Já na estrela, transformar em vaca leiteira. Veja a análise, esta situação com mais detalhe no livro texto
páginas 72 e 73. Vamos conhecer o passo a passo para a elaboração do planejamento através da tomada de decisão. Também vamos conhecer os objetivos e as características que envolvem cada tipo de planejamento. Todas essas informações poderão ser aplicadas no cotidiano de organizações de todos os portes, além de também para nosso planejamento pessoal, pois o êxito se dá em função da correta utilização dos métodos que servirem de modelos de gestão. Você consegue perceber que diariamente e a todo instante estamos tomando decisões. A essa técnica diária e constante chamamos de processo de decisão, pois muitas decisões são tomadas de forma rotineira e sem que percebamos. Imagine o ato de dirigir o carro mais rápido ou mais devagar, passar no sinal amarelo ou frear, andar pela faixa da esquerda ou da direita, permanecer atrás de um carro mais lento ou ultrapassá-lo. Essa situação de escolha diz respeito a tudo e a todos, seja qual roupa vestir, qual refeição, qual bebida, o que fazer rotineiramente pela manhã, tarde e noite de forma contínua. Não podemos confundir tomar decisão com resolver problemas, pois resolver problemas é ter que tomar mais de uma decisão. Um processo racional inclui definição do problema, identificação de critérios de decisão, pesar esses critérios, criar alternativas e, é claro, classificar as alternativas de acordo com os critérios. Avaliar qual a melhor decisão a ser tomada. Tomada de decisões é o processo pelo qual são escolhidas algumas ou apenas uma entre muitas alternativas para as ações a serem realizadas. As decisões são escolhas tomadas com base em propósitos, são ações orientadas para determinado objetivo e o alcance desse objetivo determina a eficiência do processo de tomada de decisão. Também pode ser tomada a partir de probabilidades, possibilidades e alternativas. Para toda ação existe uma reação e, portanto, nas reações é que são baseadas as decisões. A decisão é mais do que a simples escolha entre alternativas, sendo necessário prever os efeitos da escolha, considerando todos os reflexos possíveis que ela pode causar no momento presente e no futuro. Não podemos falar de processo racional sem entender o que envolve a racionalidade. Nessa situação, a decisão necessita de racionalidade por parte do tomador de decisão. Embora seja possível pensar que as decisões sejam tomadas de forma racional, na prática não é isso que acontece. Geralmente, mesmo dentro das empresas, as decisões são tomadas com base em intuição e experiência anterior, sem utilizar-se de métodos ou técnicas racionais. Por isso, entende-se que as decisões possuem racionalidade limitada. Segundo esse conceito de racionalidade limitada, o processo de decisão se utiliza da seleção de alternativas que mais se encaixem em algum sistema de valores dos tomadores de decisão e são, até certo ponto, uma aceitação razoável. Para Xavianato, racionalidade significa a capacidade de selecionar os meios necessários para atingir os objetivos que se pretende. Para tanto, deve-se focalizar os objetivos para, assim, tomar a decisão. A racionalidade pode ser limitada, pois as pessoas tendem a ter comportamentos racionais, somente em função das situações que conseguem perceber e que tomam conhecimento. As situações que elas não percebem ou não conhecem, embora existam na realidade, não interferem em suas decisões. Vamos observar os elementos que fazem parte da racionalidade. A busca de toda a informação relevante para o assunto a ser decidido. A capacidade de determinar preferências utilizando algum tipo de mensuração. A capacidade de selecionar a alternativa a que maximize
a utilidade do tomador de decisão e minimize as consequências negativas. Para que o tomador de decisões possa racionalizar esse processo, podemos nos valer de alguns pressupostos. Dispor de informações completas sobre o problema, tornando-o claro para que seja possível tomar uma decisão correta. Identificar os critérios relevantes e também estar ciente das consequências de todas as alternativas disponíveis. Classificar os critérios e as alternativas, ponderando-os para que seja possível analisar a importância de cada um deles. Não haver limitações de tempo ou custo para obter informações sobre os critérios e alternativas. A alternativa escolhida será aquela que proporcionará o maior valor percebido. A certeza de saber antecipadamente o resultado e as consequências da decisão tomada. O cuidado com o risco, ou seja, analisar as probabilidades de resultados ou alternativas para a tomada de decisão. A ideia de valor esperado, o que envolve a probabilidade do resultado que se espera versus o custo ou benefício, são elementos do processo decisório. Estado da natureza, a situação de incerteza que o tomador de decisão precisa enfrentar. Tomador de decisão é a pessoa que faz a seleção entre várias alternativas de atuação. Os objetivos são propósito ou finalidade que o tomador de decisão almeja alcançar com sua ação. As preferências são critérios com juízo de valor do tomador de decisão que vai distinguir a escolha. Já as situações são aspectos ambientais dos quais vale-se o tomador de decisão, muitos dos quais fora do controle, conhecimento ou compreensão e que afetam a opção. Já nas estratégias, direção ou caminho que o tomador de decisão sugere para melhor atingir os objetivos e que depende dos recursos que se dispõe. Finalmente, os resultados é a decorrência ou resultante de uma dada estratégia definida pelo decisor. Vamos observar no slide 6 as 6 etapas do processo decisório. Qual é identificar a situação? Qual é a essência do problema ou da oportunidade? Quais os subproblemas ou aspectos da oportunidade? Veja a situação global e não apenas parte dela. Obter a informação, busque dados, fatos e informações a respeito. Busque informação interna e externa. Envolva o cliente ou usuário. Já gerar soluções alternativas. Desenvolva várias alternativas de solução. Use criatividade e inovação. Avalie a relação de custo-benefício de cada alternativa. Agora, avaliar e escolher a melhor alternativa. Avalie as alternativas geradas, custo, tempo e eficácia. Utilize escala de pontos para avaliar as alternativas. Escolha a alternativa mais adequada para a situação. Transformar a solução em ação. Implemente a solução escolhida. Pense no global e não apenas no detalhe. Seja prático para alocar solução em ação. Avaliar os resultados. Monitore o andamento das coisas. Verifique se o problema foi realmente resolvido. Avalie o resultado e as consequências. Para podermos falar sobre ambientes de decisão, devemos lembrar que o processo de tomar decisões em uma organização ocorre sob várias condições e circunstâncias que tornam o processo desafiador e mais complexo. Veja e analise o fluxograma da tomada de decisão na página 80 do livro-texto. Podemos finalizar esta aula dizendo que o processo decisório nas organizações possui 3 características a saber. O tomador de decisões evita a incerteza e segue as regras padronizadas para as decisões. Ele mantém rotineiramente as regras e as redefine somente quando sob pressão.
Quando o ambiente muda subitamente e novas situações afloram ao processo decisório, a organização é relativamente lenta no ajustamento. Ela ainda tenta realizar seu modelo atual para lidar com as condições modificadas e só o muda quando esse modelo não funciona mais. Caros alunos, com isso encerramos os assuntos dessa nossa terceira videoaula. Faça uma boa leitura na apostila para fixar a aprendizagem. Espero que tenham adquirido mais conhecimentos. Estou à disposição para esclarecimento de dúvidas. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.